Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa gloriosa oportunidade de mais uma vez estar aqui para nós meditarmos nesse final de noite. Aleluia. Dessa segunda-feira, meditar no Salmo de número 6. Estamos na campanha dos Salmos. E vamos agora para o Salmo 6. O 5 foi uma bênção. Você que estiver me assistindo, acompanhando, vá recebendo, abra a Bíblia, medite. E quanto você que não é cristão ainda, escute a palavra de Deus, veja o que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e venha para o Senhor Jesus enquanto a trombeta não toca. Meus amados, o Salmo 6 vai ser uma bênção também. E desde já, compartilha, divulga, comenta. Eu estou baixando esses vídeos, jogando lá no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá e se inscreve. Estou divulgando também ali lá no meu Instagram, Erivaldo Silva 33. Vai lá e segue também. A gente está fazendo também uma vaquinha aqui. Se você quiser ajudar, pois essa live aqui não é para pedir dinheiro, é levar a palavra de Deus, instruir. Mas estamos orando a Deus e fazendo a vaquinha. E se você me acompanha lá no meu canal, estamos aí com a chave do Pix. Se você quiser contribuir ou se quiser presentear, sinta-se à vontade. Mas estamos querendo comprar mais um celular para ficar apenas esse trabalho da palavra de Deus, desse trabalho espiritual. Então, se sentir no coração, vai aí, volta um pouquinho aí, vê a chave do Pix. Lá, quando eu baixo o vídeo, eu edito e eu coloco lá a chavezinha no Pix. A minha esposa ela vai escrever aí a chave, que é o meu celular, ou então o celular dela, vai ficar aí nos comentários. Então, se você quiser ajudar, fique à vontade. Tendo dito isto, vamos orar, pedir a Deus a sua graça para que o Espírito Santo de Deus venha abrir nosso entendimento e falar conosco. Ore comigo. Pai bondoso e eterno, Pai querido e amado da nossa alma, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer por mais uma oportunidade, Pai, esta honra de estar aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra aos Teus filhos e filhas. Obrigado, fale conosco, perdoa nossos pecados, nos cobre com o sangue de Jesus, abre a porta da palavra, abre o nosso coração, aleluia, para entendermos o que Tu queres revelar para nós, por baixo das letras. Glorifica o Teu nome mais uma vez, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Pai bondoso, manifesta a Tua presença maravilhosa e gloriosa, como Tu já tem manifestado. Faz de novo, para louvor do Teu nome. Vai edificando Tua igreja, salvando almas para o Teu reino. Que esta mensagem chegue em milhares de corações para a glória do Teu nome. Te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Prepara teu coração, Salmo de número 6. Abra a tua Bíblia e aonde você estiver me ouvindo, dai ouvido à voz do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Até minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar na minha cama. Molho meu leito com minhas lágrimas. Já meus joelhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se, perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se de repente. Quem diz amém? Glória a Deus. Salmo de angústia, é o terceiro salmo de angústia do salmista Davi, para o músico Mó em Neginote, ou instrumentos de corda, sobre seminite, ou oitava. Isso aqui fala das notas musicais e aonde Davi estava direcionando. Aqui a oração dele tem 7 petições e 10 razões para uma resposta.
A gente entende que esse salmo aqui de Davi, ele estava num período triste, muito triste, devido o seu pecado contra Deus, matando o seu soldado Urias, ficando com a mulher dele. Davi diz: não me repreenda na tua ira, não me castigue no teu furor, tem misericórdia de mim, sara-me, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. E aqui indica que esses pedidos de Davi, ele contraiu uma grave doença depois que ele pecou com Batseba. E revela aqui uma profunda consciência de pecado e do desagrado de Deus para com ele. E aqui é pesado, viu? É pesado. O salmo é curto, são 10 versos, mas quando a gente entende que a profunda mágoa que ele tinha, e aqui ele sente um remorso muito grande, e a profunda consciência de transgressão, ele estava ferido, doente. Isso aqui é muito bom. É pesado por um lado, e por outro lado é muito bom, pois é o reconhecimento que o ser humano erra, que o ser humano falha. Por mais que ele conheça a vontade de Deus, conheça os mandamentos de Deus, mas já é pecador. Está no processo de santificação, ou seja, de separar daquilo que Deus desagrada. Pois quando ele conhece a lei de Deus, aleluia, agora ele tenta agradar a Deus praticando a sua palavra. E por mais que no Antigo Testamento ninguém obedeceu a Deus, mesmo assim a graça de Deus estava lá no Antigo Testamento. Quem estava crendo, se arrependendo, alcançava a graça do Senhor. E Davi vai trazer lições para nós tremendas, daqueles que creem. Nunca esqueça disso, é daqueles que creem em Deus. Pois a mensagem é para quem acredita em Deus, em Cristo Jesus. Ele começa chamando Deus de Senhor. E quando a gente aprende aqui Senhor, ele está colocando Deus como dominador, como o Senhor do céu e da terra, da vida, da morte, da riqueza, da pobreza, da saúde, da doença, da ferida. Ele é o Senhor, ele é o dono, proprietário. Então Davi chega diante de Deus chamando de Senhor. E lembrando, João 4:24, Deus é Espírito. Então não é para qualquer um chegar-se diante de Deus. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então chegar diante de Deus te chamando de Senhor, você já está glorificando o seu nome e dizendo a Deus que ele realmente é Senhor. Oh, glória! Jesus disse em João 13, na ceia, vós me chamais de Senhor e Mestre. E ele disse, e eu sou. Aleluia. Então ele é o Senhor e Mestre. E Davi diz, Senhor, não me repreendas, não me corrija na tua ira. E repreendeu mesmo que castigar Davi. E no furor. Aqui a palavra se repete. Repreendeu, castigar, punir, amaldiçoar, na ira, na raiva. Por quê, irmão? Isso aqui é um atributo de Deus. A ira de Deus. Em outro momento, quando a gente terminar o livro dos Salmos, vamos mastigar nos atributos do Senhor, com a graça de Jesus, né? Se Deus assim permitir, vamos falar sobre os atributos de Deus. E Davi revela um atributo de Deus, aonde muita gente só conhece Deus de amor, mas se esquece que é um Deus que se ira, a indignação, a hostilidade de Deus por hostilizar a ele, a retribuição de Deus sobre o pecador que não se arrepende, o castigo. E Davi conhecia muito bem a ira de Deus. Como a gente sabe da ira do Senhor? Davi sabia da história do Êxodo, como Deus castigou Faraó, puniu Faraó, matando seu primogênito, matando os primogênitos dos egípcios, e livrou Israel da morte. E no deserto, os hebreus que murmuraram contra Moisés, Deus abateu, porque pecaram contra Deus 12 vezes. E muitos que abandonaram a fé, quando entraram na terra prometida, abandonaram Deus. Deus levantou inimigos contra o povo judeu, filisteus, midianitas, entregou a escravidão de muita gente. O povo abandonou o Senhor no comando de Josué. Depois de Josué, o povo deixou Deus. No período dos juízes,
O povo, quando tinha juízo, o povo obedecia. Morria o juízo, o povo desobedecia, ficava nessa gangorra, nesse sobe e desce. Então Davi sabia da história do seu povo e como o próprio Deus puniu, como castigou severamente. E outra coisa, vinha a maldição da lei de Deuteronômio 28, versículo 15 até o 63 por ali. Levítico 26, a desobediência, Deus castigaria 7 vezes mais. Deus ia mandar loucura, tísica, tuberculose, cegueira, céu de bronze, chão de ferro. Por um caminho ia fugir, por 7 caminhos o inimigo ia achar. Hein? Maldito era o filho do ventre, maldito era o trabalho. Ia casar, a mulher ia ficar com outro homem, ia tirar os filhos, nunca mais ia ver os filhos. Iam ser vendidos como escravos e ninguém ia comprar. Isso é a indignação de Deus por desobediência da sua lei. Oh, glória ao nome de Jesus. E Deus não brinca com essas coisas, porque é o seu nome, é a sua moral, aleluia, é a sua honra que está em jogo. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser zombado. E Davi vai logo aqui tremendo, murchinho, diante de Deus, e diz, não me repreenda na tua ira, no teu ódio, Senhor, no teu sentimento, porque a ira aqui é um sentimento. E a ira de Deus não é a ira do ser humano, que a ira do ser humano pode ser prolongada, esticada, né? Pessoa rancorosa, cheia de ódio, e pode morrer para o inferno com ódio. A ira de Deus é o sentimento de repúdio contra a prática pecaminosa, ou seja, por ser inspirado por Satanás e viver com a vida do diabo. Ou é a vida divina ou é a vida maligna, ou é benigna ou é maligna, ou está com Deus ou está com o diabo, ou está na luz ou está nas trevas. E quando se desobedece, segue as artimanhas de Satanás, que já está condenado, e sobre Satanás já está a ira de Deus perpetuamente. E o ser humano que tem ainda a oportunidade de receber a graça e a misericórdia, quando segue os caminhos do diabo, eles vão sentir na pele a ira do Todo-Poderoso. Então, a ira de Deus é um atributo. Eu já preguei inúmeras vezes sobre a ira do Senhor. João 3,36, Jesus disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, quem crê em Jesus escapa, crê é obedecer, se converter, se arrepender dos pecados e se converter. Mas quem não crê, não obedece, não segue, a ira de Deus, a raiva de Deus sobre o pecador permanece. Compete Deus dar outra oportunidade de se arrepender. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso você vê tragédia em cima de tragédias, catástrofe em cima de catástrofe, porque espiritualmente o cabode de Deus, a glória de Deus se manifesta. Então Deus exerce força soberana e sobrenatural sobre os pecadores. Aí o homem vai dizer assim, isso foi o tempo. A natureza está gritando. Não, é a ordem divina. Quando ele quer mexer no vento, vem tornado, vem ciclone, e o vento obedece, pois é um símbolo da ira do Senhor. Já diz Jeremias 23:19, que a ira de Deus é uma tempestade penosa e recairá sobre a cabeça dos ímpios. Deus mexe nos vulcões. Lembra de Pompeia, a cidade na Itália? Quem imaginava? Aleluia. Estava lá o povo farrando, e a cidade de Pompeia era uma cidade prostituta até a alma. Um cenário pornográfico terrível. Se você colocar na internet, a mídia mal divulga, mas se você caçar os canais, você vai ver o que encontraram. Chaveiros com partes das genitálias de homens e mulheres, quadros com muitas mulheres prostitutas, e era um bacanal. Era uma cópia de Sodoma e Gomorra. E aí diz a história que quando eles estavam nem imaginando, pior que a história diz que eles sentiram um tremor de terra, mas era normal, pelo vulcão Vesúvio, então era normal aqueles tremores de terra, mas era Deus alertando. Eita glória, Deus me ajude, Jesus. Era Deus alertando. E quantas vezes Deus não está alertando a terra, hein? Jesus está vindo, trombeta vai soar, os alarmes, vírus, pragas, guerras, fomes, terremotos, e o povo faz ouvido de mercador, hein? E estava lá o vulcão Vesúvio dormindo, e os terremotos, olha, e o povo nem aí. Quando eles menos esperam, o vulcão explodiu. Bum! E ali foram bolas de fogo, as larvas saíram descendo e cobriu Pompeia com aquela fumaça terrível.
tanta gente morreu. Quem conseguiu escapar, escapou. Tentaram ir pelas águas, as fumaças chegaram nas águas, a lava chegou. Tanto é que acharam pessoas, não é, que foram pedrificadas pelaquela fumaça. Está lá os corpos daquelas pessoas. Ou seja, a ira do Senhor recaiu sobre Pompeia. Não é diferente de Sodoma e Gomorra, onde Deus abateu. E não teve oração de Abraão que impedisse Deus de abater aquela cidade. Lembre de Noé. Noé pregou 120 anos e só quem se converteu foram 8 vidas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as noras. E os animais que Deus poupou. Aleluia. Então a ira de Deus, ela é terrível. Deus dá tempo, ele é longânimo. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18:32. Ele é longânimo, ele quer que todos sejam salvos. Também o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso também, que Deus, ele quer que todos sejam salvos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Acho que é na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham a se arrepender. Aleluia. Ele é longânimo, ele dá tempo. Noé pregou 120 anos. Estamos no ano 2023. Muitos estão morrendo, indo embora. Perdi meu pai no dia 1º de outubro. E foi sem Cristo. Muitos daqui para 31 de dezembro vão-se embora sem Cristo. Isso é certo. A ira de Deus está sobre a terra. E Davi pede porque Davi conhece a Deus. E por mais que a igreja esteja anunciando que Deus é um Deus que se ira, ele fica indignado. A raiva de Deus contra o pecador, que faz o quê? Despreza o sacrifício de Jesus, despreza o que Jesus fez na cruz, zomba de Jesus, diz que Jesus apanhou pouco, era para apanhar mais, chama Jesus de endemoniado. Você vê os gays pegando pessoas transfiguradas de Jesus e ali fazendo gestos obscenos, e acha que isso Deus vai bater palma. Vai não, irmão, vai chegar a prestação de conta. Estamos chegando no final de ano, o povo já está pensando em carnaval. A crise que o mundo está, a guerra Israel contra Hamas, o Hezbollah, a Rússia e a Ucrânia, guerras urbanas, violência para tudo que é lado, e o povo ainda quer carnaval. O povo ainda quer carnaval. E olha lá, já está pensando até em São João. O negócio é sério. Então a ira de Deus se acende. Davi pecou e foi logo aos pés do Senhor. A consciência de pecado de Davi nos inspira que falhou, vá aos pés de Deus antes que o dia mal chegue, antes que o dia da mazela chegue. Mas muitas pessoas não estão nem aí, despreza mesmo que a igreja prega nas ruas, nas esquinas, nos semáforos, em metrôs, nos ônibus, nas praças. A igreja evangelizando, trazendo as boas notícias de Deus, e as pessoas nem aí, ó, fazendo vídeo de mercador. Provérbio capítulo 8, versículo 32, tem uma má notícia para esses que desprezam e vão saborear a ira de Deus. Provérbios 8, 32 ao 36. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem meus caminhos. Ouve a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Davi disse: Senhor, não me repreenda na tua ira, no teu aborrecimento, Senhor. Falhei, errei, pisei na jaca. Que besteira eu fiz, Senhor. Terei a vida de um inocente. Fiquei com a mulher dele, um ser humano. Que adiantava de nada, porque ela não podia livrar Davi. E Davi vai recorrer logo a Deus. Seja o que for, irmão. Mentiu, vai logo aos pés do Senhor. Adulterou, adulterar aqui não é só
infidelidade conjugal. Adultério é falsificar tudo. Se falsifica óculos, paletó, gravata, roupa, cueca, lingerie, carro. Se falsifica relógio, chapéu, roupa, dinheiro. Falsifica até Jesus. Então, se adulterou, falsificou e crê em Deus, vai logo aos pés do Senhor. E um detalhe, Deus aqui tá falando comigo, um detalhe, Davi tinha que vir aos pés do Senhor. Um detalhe, por quê? Porque Davi foi ungido por Deus, olha o detalhe, olha a vírgula, porque ele foi logo aos pés do Senhor. Ele foi ungido por Deus no lugar de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, que Deus rejeitou. E Davi foi ungido, ou seja, recebeu, Deus escolheu ele para dar o Espírito Santo de Deus, para ele representar o Cristo vindouro, Jesus de Nazaré. Aleluia. Olha a responsabilidade. Deus deu uma nação, um povo, com leis, com costumes, com religião, com arte, e deu na mão de Davi, pois Deus é Espírito e Deus se ia se revelar em Davi. Então Deus não se deixa escarnecer, Deus jamais iria matar o soldado Urias inocente para dar Batseba para Davi ficar com ele, com ela. Deus não ia fazer isso, porque Urias e Batseba estavam vivendo muito bem, obrigado, mas Davi cobiçou, ela caiu na tentação, os dois pecaram. Então veja o prejuízo que é para aqueles que são representantes de Deus, crente, pastores levantados por Deus para representar Jesus, presbíteros, evangelistas, diáconos, as missionárias, os cantores. Isso não vale só para o ministério da igreja, isso vale para os presidentes das repúblicas de todas as nações desse mundo, onde são levantadas para guiar o povo na justiça, na retidão, beneficiar os pobres, tirar da miséria, porque o reino de Deus é próspero. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Então eles fazem o quê? Se corrompem e não vão aos pés do Senhor. Não vão. Davi nos ensina que ele foi ungido com ministério, um ofício dado por Deus para representar o próprio Senhor. Todas as autoridades, elas são constituídas por Deus. Abra aí Romanos capítulo 13, que é o texto sobre as autoridades. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele ordenadas. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, senão quando se faz o mal. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois ela não detém em vão a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para punir o que faz o mal. Portanto, é necessário estar sujeito não somente pelo temor do castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, realizando sempre este serviço. Portanto, pagais a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Também, 1 Pedro 2, versículo 13 ao 17, Pedro ensina: honrai o rei, respeitar os governantes. Toda autoridade, juízes, desembargadores, juízas, desembargadoras, policiais, delegados, delegadas, prefeitos, prefeitas, senadores, senadoras, o Supremo Tribunal Federal do Brasil e do mundo, os ministros, os juízes, os que estão ali, ó, os magistrados, todos eles não estão ali porque estudaram, eles estão ali só porque passaram, eles estão ali porque alcançaram, eles estão ali porque eles representam Deus para pôr ordem na sociedade, pela lei, aleluia, e guiar o povo em temor a Deus, em obediência à Constituição dos seus países. Por isso que você vê que quando, por exemplo, Estados Unidos, que em cada estado, né, nem todos os estados têm pena de morte, mas o estado que tem pena de morte é pena de morte.
fica ali mofando até aguardar o dia do seu julgamento e vai ou para ser fuzilado, ou coquetel, ou envenenado, ou eletrocutado. Aí o padre vai lá, um pastor vai lá, dá um sermão, né? O capelão vai lá, dá um sermão. E muitos não se convertem não, viu? O ódio no coração não se converte não. E eles vão morrer, porque cometeram a infração diante de Deus e diante da autoridade. Porque elas representam Deus para colocar moral nos imorais, colocar ordem nos desordeiros, nos marginais. Esses que vivem à margem da sociedade não aceitam a ordem social. E elas inventam, elas se alineam, elas ficam alienadas, eles querem um reino para eles. Eles querem um povo para eles. Por isso tem facções criminosas. Daí você entende. Grupos organizados que estão fora da comunidade, eles criam um governo para eles. Aí as autoridades têm que acabar, porque existem pessoas que serão escravizadas. Isso Deus, ele não age. Quem age são os agentes de Deus, que são as autoridades. Daqui você entende. Davi foi levantado para isso. E quando ele transgride, a sentença na lei de Israel na época era morte. Apedrejamento. Ele, Batseba, Deus perdoou, ele alcançou a graça, mas não ficou isso impune. Davi sentiu um amargo por perder filhos, a espada ficar na casa dele. E ele pede, não me repreendas na tua ira. O pai e a mãe é autoridade, eles são autoridades que representam Deus, para guiar os filhos na doutrina do Senhor, guiar os filhos na educação, no trabalho, na vida diária, na vida cotidiana. O pai e a mãe está ali representando Deus para aprumar os filhos. Tanto é que quando eles desonram o pai e a mãe, o próprio Deus encurta os dias na terra. Estávamos vendo um influenciador aí, que a mãe evangélica, a mãe e o pai, repreendendo, cobrando o filho nem aí, ó. O filho que repreendia a mãe foi assassinado. E ela mesma falou para o repórter quantas vezes repreendia e ele não queria conselho. Então a palavra se cumpriu. Deus encurtou os dias dele. Conheci Tiago, dei uma palavra para ele, honra teu pai e tua mãe. Tiago não deu ouvidos, foi assassinado com 20 anos. Por isso tem que pedir logo a Deus, não me repreenda na tua ira, não me castigues no teu furor. E o castigo de Deus, Deus vai escolher como ele quer castigar. A Bíblia ensina que Deus mandava praga, fome, guerra, morte, cativeiro. O castigo de Deus ele escolhe. No castigo de Deuteronômio, no capítulo 28, na maldição, Deus escolhia como ele queria castigar. Para quê? Frear. Ou seja, o mandamento de Deus, a ordem da palavra, não freia. Deus ensina. O que eu falo não entra na tua mente, não é? Tu não me obedece com aquilo que eu estou falando, não é? Espera que eu vou te frear com isso aqui, ó. Toma tuberculose. Eita, que palavra que está escrito, Deuteronômio 28. Toma cegueira. Pá. Não parou com esse comportamento, não. Vou te entregar para ser escravo. Vou te entregar a inimigo que tu não conhece nem a língua. Tá lá. Tá lá. E se com isso tu não se aprumar, eu vou andar 7 vezes contra ti. Aleluia. Vamos pro texto. Vamos pro texto sobre a ira de Deus aqui. O que ele promete. Levítico 26. Tem tempo? Levítico 26. É porque o povo não lê a Bíblia e acha que Deus não faz, irmão. Faz não, faz nada. Aqui é para tremer a alma. Levítico 26. Olha que papai promete fazer para os desobedientes. Levítico 26, versículo de número 14. Os pecados e os castigos. Mas, primeiro Deus fala da bênção, né? O Senhor vem com doce. Deus vem abençoando. Se obedecer os mandamentos, essa também não. Se você praticar a minha lei, viver como eu vivo, as bênçãos serão suas. Mas faz nem força. Mas se tu rejeitar... Eu sempre digo aqui para minha esposa, eu digo para a igreja, não brinca com Deus. Deus não é a gente, não. Uma coisa eu te prometer e não cumprir, ó. Segue tua vida, eu sigo a minha, cada um fica em paz. Mas Deus ele se revelou. É como se assim, ó. Tu acha que eu vim perder viagem, foi? Eu deixei o meu céu de glória, vim aqui nessa terra podre, por causa do pecado, e vim falar com vocês, vim perder viagem. Deus não faz isso não, viu?
Ele vem, ele coloca moral. Sabe por quê? É o caráter de Deus. Senão, como é que os anjos vão olhar para Deus? Como Satanás vai olhar para o Criador? Os demônios vão olhar para o Criador. Falei, isso não é nada. E não é verdade. Vê que não faz nada com o ser humano. Olha aí, olha aí. Olha o dedinho, olha. Deus já chega chegando. Olha, eu sou logo o Senhor, eu sou logo o único Deus. Anda na minha presença ser perfeito. Tu não vai ter Deus diante de mim. Tu vacilar, eu vou te pegar. Olha para aí. É Deus chegando com mel na chupeta não, crente. Não é chegando com rapadura não. Eu sou logo o Senhor. O povo treme logo na base. Eita, glória a Deus. Para desobedecer, olha a consequência aqui. Mas, Levítico 26:14 em diante. Mas, se não me ouvirdes, não prestar atenção, não dê atenção à minha lei. Olha para aí. Fazer de Deus o quê? Do ser humano. Não dá atenção às coisas santas. Não cumprides todos esses mandamentos, se rejeitardes meus estatutos, e vossa alma, a vida de vocês, se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, a minha lei, para invalidar minha aliança, só para invalidar aqui, ó, inutilizar, quebrar, jogar no lixo, desfazer a minha aliança, o meu pacto, o meu voto, o meu acordo, o meu concerto. Eita Jesus. Eu lembro aqui, antes de continuar, eu lembro de Abacuque. Abacuque não, Malaquias, né, no capítulo 2, que o povo só lê Malaquias 3:10. Mas no capítulo 1, Deus diz que ele é o pai tem honra, é porque ele é o pai e não tem honra. Aí Deus cobra, né? O povo estava levando para Deus cordeiro cego, animal manco, aleijado e roubado. Eita Jesus. Aí Deus diz, leva isso para os príncipes de vocês. Não, deixa eu ler isso aqui. Segura Levítico 26 aqui. Eu lendo Levítico, lembrei de Malaquias. Vai lá para Malaquias, antes de Mateus. Olha o que Deus promete fazer. Capítulo 1, Malaquias, versículo 6. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? Se sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes. Olha aí, os homens consagrados para Deus. Que desprezais meu nome e dizeis, em que desprezamos teu nome? Olha lá, Levítico 26, olha. Se você se enfadar dos meus estatutos, mandamentos, juízos, se cansar, invalidar, ofereceis sobre meu altar pão impuro e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Olha para isso, meu Deus do céu, que coragem, viu? Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto errado? E quando oferecei o coxo, o enfermo, não é isto errado? Ora, apresenta ao teu príncipe, será que ele se agradará disso? Será favorável a ti? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. É o que Davi está fazendo no Salmo 6, suplicando o favor de Deus. E isto veio das vossas mãos, será favorável a ti? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda em vão fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei das vossas mãos a oblação. Mas desde o nascer do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Ou seja, depende de vocês não, viu? O que não falta é gente para me adorar e eu serei grande. Vocês são uma ralé e nem de vocês estou me agradando mais. Olha o que Deus prometeu fazer, viu? Se liga aí. Em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso em uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Oblação é como vinho sendo jogado no chão. Lembra quando as pessoas tomam cachaça aqui? Isso aqui é pro santo. Joga assim no chão, ó, a cachaça. A oblação era como sangue aspergido, o vinho jogado no chão, consagrando as coisas a Deus. 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o que nele é oferecido, sua comida é desprezível. Dizeis, que canseira. Você já viu crente assim? Que canseira. E o desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado. Olha o que estava levando para Deus. Roubado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta.
Aceitarei isto de vossas mãos, diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um animal, promete e oferece ao Senhor algo vil, imprestável, podre. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é tremendo entre as nações. Olha para aí. Cego, coxo, roubado, defeituoso. A lei era o animal de 1 ano, macho, perfeito, porque simbolizava Jesus na cruz. Aí os sacerdotes, que desprezo, que canseira, a mesa do Senhor desprezo. E estava tentando tapear. Parou por aqui, foi capítulo 2. Agora, pois, ó sacerdotes, este mandamento diz respeito a vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não pondes isso no coração. Tu entende? Deus me dá uma benção, me dá uma benção. Aí a benção que Deus dá, você desobedece a Deus. Aí Deus diz, vou amaldiçoar a benção que eu te dei. Hein? Aí o povo só lê Malaquias 3:10, trazer o dízimo. Lê aqui, ó, capítulo 2. Se não se arrepender, a benção que eu lhe dei, eu vou amaldiçoar ela. Ou seja, o favor vai ser desfavor, a sorte vai se transformar em azar. Eita, hein? Ninguém quer ouvir um negócio desse não, né? É porque não lê Bíblia, só quer ler Salmo 23, só quer ler Salmo 91. Olha, Deus está dizendo, sacerdote, isso aqui é para os crentes. Deus deu a bênção, ele mesmo vai amaldiçoar, ele vai azarar, vai castigar, vai tornar desgraçada. A bênção que foi uma coisa boa, vai se tornar ruim. O que era doce, o próprio Deus vai tornar amargo. O que é a porta aberta, o próprio Deus vai fechar. O que era farto de comida vai passar fome. O que tinha emprego, Deus vai deixar desempregado. O que tinha dívida para pagar, Deus vai deixar cheio de dívida. Endoide. Por quê? Desprezou o Senhor. Não deu honra ao Senhor. Foi o que Davi estava recorrendo a Deus. Parou aqui, parou nada, Deus já deu mais um recado. Eis que vos corromperei a semente e esfregarei esterco no vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus diz? Na linguagem da tradução de hoje aí, Deus diz que vai pegar as fezes dos animais que eles levam, roubado, cego e manco, vai esfregar na cara. Vocês estão dando esse animal cego, roubado, manco, é? Tá pensando que eu sou o quê? Lixo? Trabalho na Ilurbe, é? Não. Eu vou pegar as fezes desses animais e esfregar na cara de vocês. E vou mandar vocês para o esgoto, para onde as fezes vão. Ui! Ninguém lê isso não, né? Isso é só um dos castigos, viu? Levítico 26:16. Então eu também farei isto, porei sobre vós terror. Olha o medo de Davi. Senhor, não se ire contra mim, não. Não me repreenda na tua ira, não. Porque Deus manda terror. A tísica, que é a tuberculose, magreza, vai definhando. Ou seja, você vai parar de mentir, você vai parar de adulterar, você vai parar de ser imundo. Eu vou tirar o palavrão da sua boca com tuberculose. É duro, né, irmão, ouvir um negócio desse? Mas pela desobediência, a tísica e a febre ardente. Você vai queimar de febre, seus anticorpos não vão proteger as bactérias que vão entrar no seu corpo. Os vírus que vão entrar no seu corpo, você vai queimar de febre. Que consuma os olhos e atormente a alma. Por que você acha que Deus não quer que a gente coloque a mão em todos doentes? Hein? Porque é a mão de Deus castigando, crente. Semeareis em vão vossa semente e vosso inimigo a comerão. Vai trabalhar, vai suar debaixo do sol, vai cavar, jogar semente para dar fruto. E quando crescer, outro vai comer. E aí vai ficar chupando saliva. Porém minha face contra vós, o favor de Deus. Deus está dizendo, vou desfavorecer vocês. E sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem se assenhorearão. E fugireis sem ninguém vos perseguir. Vão ficar loucos. Vai estar fugindo sem ninguém estar atrás, olha. Olha aí. Aí Deus disse, se ainda com essas coisas, com esse castigo, não me ouvides, então prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais.
por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força. A soberba, muito forte, muito presunçoso, muito arrogante, muito egoísta. Aí Deus, vou quebrar. Cante o revassor ebederai. Farei que vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Ou seja, céu de ferro, chão de cobre, sem resposta de oração. Chão de cobre, planta e não colhe. O chão é estéril. Vai morrer de fome. Em vão se gastará sua força. Não aprende isso não, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não trabalho, só Jesus. Mas olha o desobediente. Em vão está gastando a força. Come os organismos, né? Retrai ali as proteínas, os sais minerais, as vitaminas dos alimentos. Gasta a força. Aí Deus diz, é em vão. Não vai produzir nada. Porque não vai ter como retornar alimento para o corpo. A vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. Em vão vai gastar as forças que tem, vai emagrecer. Olha, Deus sabe como quebra um ser humano. Quer quebrar ele? Deixa o ser humano sem comida? Ele enlouquece, porque não tem fé em Deus e por desobediência. Davi no Salmo 6 estava pedindo a Deus, não me repreenda na sua ira. Ou seja, não tire meu pão, entendeu aqui? Não tire minha fruta. Primeiramente, não tira nem tua presença de mim. Segundo, não tira o alimento. Olha aí. Se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei pragas 7 vezes mais, conforme vossos pecados. Olha aí. Do jeitinho que você pecou, eu vou mandar praga. Praga aqui são as mazelas, desgraças, catástrofes, flagelo, ruína, azar. Nada dá certo, nada prospera, nada vai para frente. 7 vezes mais. 7 vezes mais, viu? Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, desfarão vosso gado e vos apocarão vossos caminhos serão desertos. Deus está dizendo, eu vou mandar animais para comer seus filhos. Hein, crente? Ninguém quer ouvir isso não, né? Não, pula, isso é muito pesado. Pula. Bora pro milagre de Jesus. É o teu Deus. Aí em Jesus não. Hoje a gente tem a graça do Senhor. Deus não faz isso não. Não faz não? Faz não? Procura na internet quantas pessoas morreram com ataque de animais. Cobra matando, picando. Gato ferindo com a doença da raiva, matando a pessoa. Cachorro. Já vi cenas de pitbull matando seu próprio dono. Pitbulls. 2 matando seu próprio dono. Cena terrível. Não dá para postar porque senão vai ser censurado. Cena terrível. Leões, ursos, tigres, aranha, escorpiões. E aí, irmãos? Aquelas formigas saúva, né? Que tem aqueles ferrão. Tá, só alicate. Aí Deus, vou mandar as feras. E aqui, olha. Aleluia. Aleluia. As quais desfilharão. Vai perder seus filhos. Brincando, é? Jacarés, crocodilos. Quantos acidentes tem aí, olha. Mundo adentro e mundo afora. Tudo isso você descobre na Bíblia, que é o fruto da desobediência. Desfarão vosso gado e vos apocarão. Quem trabalha aqui na agricultura, quem tem a sua fazenda. Você já viu raios que caíram e acabou com vários gados e cavalos? É Deus dizendo, eu mando. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, olha Deus aplicando, vou pegar gado, vou pegar filho, vou vir a feras, vou colocar terror, vocês vão vir assombrados, em pânico, louco, doido. E ainda não tem jeito. Aí Deus disse, se com estas coisas não fordes restaurado por mim, eita gente difícil, mas ainda andardes contrariamente comigo, também convosco andarei contrariamente. Tá batendo de teste, é? Tá querendo ser mais forte do que eu? Deus está dizendo, né? Também convosco andarei contrariamente. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. O castigo, né, do pacto, porque quebrou e Deus vai cobrar. Ajuntando
estareis nas vossas cidades, enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo, quando eu vos quebrantar o sustento do pão. Então 10 mulheres cozerão vosso pão em um forno e o devolverão pão por pão. Comereis, mas não vos fartareis. Se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente, em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Lá em 2 Reis, capítulo 5, Deus fez, viu? A mãe comeu um, e no outro dia comeu outro filho. A mãe, meu filho vai comer não. Estavam comendo fezes, cabeça de jumento, canibalismo, de tanta fome. Não ia perdoar nem o próprio filho. Hein? Destruirei vossos altos, desfarei vossas imagens do sol, lançarei vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. Minha alma se enfadará de vós. Vou pegar os cadáveres de vocês, vou jogar no meio dos ídolos que vocês adoraram. Vão morrer nos seus próprios ídolos. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Porei vossas cidades por deserto, assolarei vosso santuário e não sentirei vosso cheiro suave. Assolarei a terra e se espantarão disso vossos inimigos que nela morarem. Eu vos espalharei entre as nações e desembaiarei a espada atrás de vós. Guerra, não é? Vossa terra será assolada e vossas cidades serão desertas. Então a terra afogará dos seus sábados todos os dias da sua assolação e estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Isso aqui é só um pouquinho, viu? Que ainda vem Deuteronômio 28. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo, porque Deus repete muita dessas maldições ali em Deuteronômio 28. Isso é só um tiquinho. Isso é só a cerejinha do bolo do que Deus prometeu. O que é que Davi diz? Senhor, não me repreenda na tua ira. Você entendeu aqui? O que é que Deus prometeu? Se com isso tu não se apruma, eu vou andar 7 vezes mais. Vou quebrar, vou bater, vou lançar praga, deixar os filhos morrerem, serão entregues aos inimigos. A terra de vocês, inimigos vão dominar a terra de vocês. Ao invés de vocês estarem por cima, vão estar por baixo. Ao invés de ser cabeça, vai ser cauda. Ao invés de mandar, vai ser mandado. Ao invés de emprestar, vão receber emprestado. Olha, Deus virando pelo avesso. Isso eu estou só no primeiro versículo, viu? Meu Deus do céu. Não me repreenda na tua ira. Não me castigue no teu furor. Daqui você já entende. Tantos castigos sobre a terra é Deus indignado. Lembre de Gênesis 15:16. Deus disse a Abraão que a medida do copo dos amorreus ainda não tinha enchido. Ou seja, o copo está aqui, aí Deus vai deixando, enchendo, ó. De pecado, pecado, pecado. Quando transborda, aí papai, agora eu te pego. Bora, chega. Prá. E quebra. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. E Deus se agrada quando você e eu reconhecem que é fraco, sem força, sem vigor, desanimado. E atributo de Deus, o atributo é misericórdia. Na ira do Senhor, Davi pede a misericórdia de Deus. E lembrando que eu falei no Salmo 5 que a misericórdia do Senhor é como Deus tirar do ventre, né? A mulher quando dá a luz é como se o ser humano saísse do ventre de Deus. Foi gerado por Deus. Por isso que Davi está dizendo, lembre-se que eu fui gerado por ti. Eu tenho aliança contigo. Porque sou fraco. Sara-me, Jeová Rafá, o Deus que sara. Sara-me, Senhor. Porque os meus ossos estão abalados. Os meus ossos estão abalados. Com certeza Davi estava com enfermidade muito grande. Por causa do seu erro. Isso que não reclame não. Quando a gente ora, Senhor, visita os hospitais. Senhor, visita os doentes. Tem misericórdia. Muitos estão ali porque é o próprio Deus que colocou. Já fui visitar uma jovem no Hospital do Câncer ali em Recife. E ela estava com câncer na cabeça. Porque ela cometeu uma asneira, ela fez uma besteira. E Deus assim permitiu ela descer a tumba, viu? Sem salvação. Sem salvação. Então, Davi pede que o Senhor sare ele. Porque os ossos estavam abalados. Então não tem remédio certo. Não tinha remédio certo que aliviasse a dor de Davi. E se ele pede para Deus, ele está confiando que Deus é poderoso para curá-lo. Tirar essa dor, essa enfermidade
dos ossos dele. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Olha aí, perturbação, angústia, aflição, tormenta. Davi estava sem a paz de Deus. O Espírito Santo estava longe de Davi. Porque uma pessoa que crê em Deus e tem o Espírito Santo de Deus, crê em Jesus, ela não pode estar perturbada. O Espírito Santo vem consolar, porque ele é o consolador. E se ele consola, ele refrigera. É como pegar o bebezinho e colocar no braço, olha, ninando. Assim o Espírito Santo faz, nos consola, nos dá paz dele. Da paz dele, não pode estar perturbado. Então o Espírito Santo aqui não estava mais na vida de Davi, pela sua desobediência. E ele pergunta, mas tu, Senhor, até quando? Olha aí, até quando tu vai estar longe de mim? Isso aqui é muito gratificante de falar. Pois é o desejo do pecador pelo seu Criador. Desejo da presença. Olha, não tinha trono, não tinha coroa, não tinha mais mulher, não tinha rei, não tinha riqueza, não tinha nada de Davi. Davi queria era o Senhor. O que é que tu queres da vida, crente? Busca comunhão com Cristo, busca comunhão com o Espírito Santo, para sentir a presença de Deus e a alegria da salvação. Oh glória, oh glória. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Olha outro atributo de Deus. Salvador e benigno. Volta-te, Senhor. Eita, glória a Deus. Olha ele suplicando a presença do Senhor. E livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte, olha Davi já com medo da morte, não há lembrança de ti. E no sepulcro quem te louvará? Hein? Os judeus, muitos judeus religiosos aqui, sempre entendiam do Hades, lugar do mundo dos mortos. Não tinha ali o terreno, né? O terreno baldio, o lixão. E ali Jesus até usou aquela linguagem do lixão, do vale de Rinom, que era o símbolo do Hades. Quando o bicho não morre, o fogo não se apaga. Então, Davi já dizia, na morte, ó, como deixar de existir? Haverá lembrança de ti? Talvez Davi não tinha o excelente conhecimento que hoje a gente tem do mundo dos mortos. Porque lá há lembrança de Deus. Lembra de Lucas 16, versículo 19 até o 30? O rico e Lázaro, a parábola. Quando o rico morre, que desprezou Lázaro, Lázaro morre primeiro, os anjos levam Lázaro, porque ele era crente. E quando o rico morre, o rico vê Abraão. Lembrou de quem? Abraão. Pai Abraão. Por que ele chamou Abraão de pai? Porque ele era descendente de Abraão, na história que Jesus conta. E ele lembrou dos irmãos. Abraão disse, eles têm a lei, tem Moisés e os profetas que escutem. Não, Abraão, pede para Lázaro descer, molhar o dedo. Não, é aqui que eu estou em tormento. Estava lembrando de Abraão, lembrando de Lázaro, lembrando dos irmãos, da família, lembrando das oportunidades que ele teve e perdeu todas. Então Davi não tinha esse entendimento, esse conhecimento lá do mundo dos mortos, lá do Hades, do Sheol, onde o espírito vai. Muitos dizem, não, quando morre acaba tudo. Algumas doutrinas cristãs, não, quando morre acaba tudo, o espírito volta para Deus, o corpo vai para a sepultura, ninguém está no inferno, ninguém está no céu, morreu, depois Deus vai ressuscitar tudo. Conversa, a Bíblia está cheia de exemplos. Em Mateus 17 aparece Moisés e Elias para Jesus. Elias foi arrebatado vivo para o céu, levado. Moisés morreu. E por que o Espírito de Moisés apareceu? Lá em Apocalipse fala das almas dos cristãos que serão martirizados na grande tribulação, está abaixo do trono e clamando a Jesus. Até quando, Senhor, não vai vingar nosso sangue? Fiquem em repouso até se completar o número dos seus irmãos, que vão sofrer como vocês. A lembrança na morte, viu? Quem estiver morrendo hoje, exatamente agora que eu estou falando, daqui a pouco, que ouviu o Evangelho, soube que Jesus morreu e ressuscitou, soube que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, trocou Jesus por algumas religiões, crentes que brincaram com Jesus, incrédulos que não queriam nada com Jesus, o espírito, o corpo vai para a sepultura e o espírito vai estar em lembrança, vai lembrar de tudo, todas as oportunidades que tiveram, os crentes que brincaram dentro da igreja de ser crente, a lembrança. No sepulcro, quem te louvará? É bem verdade que Davi fala do corpo, que o corpo sim, o corpo está morto, porque quem morre é o corpo e não o espírito. Espírito e alma, a sede das emoções e a sede do intelecto. Mas o corpo não pode mais louvar
ao nome do Senhor. Isso é bem verdade, mas a alma e o espírito sim, viu? A lembrança. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar na minha cama. Molho meu leito com minhas lágrimas. Já meus joelhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Davi estava em um remorso muito grande, muito grande. E estava gemendo e não suportava mais o gemido. E Deus deixou, viu? Deus deu-lhe um castigo. E à noite ele faz nadar na cama. Era muita lágrima. Aleluia, glória a Deus. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu gemido, ou do meu pranto. Quem pratica iniquidade é quem dá lugar para Satanás, os filhos do diabo, que praticam o que Deus reprova, o que Deus amaldiçoa. Ou seja, aqueles que estão debaixo de maldição. Davi disse, aparte-se de mim. Vocês estão com o espírito capiroto aí, ó. Vocês estão incorporados. Sai! Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. A certeza de Davi era muito grande. Por mais que ele estava no erro, Deus ouviu a súplica dele. O Senhor já ouviu a minha súplica. Glória a Deus. O Senhor aceitará a minha oração. Sabe que eu errei, ele sabe que eu vacilei. Mas estou suplicando perdão, que ele esqueça, que ele lance no lago do esquecimento e me justifique. Não tem como voltar mais. Não tem como ele ressuscitar Urias. Então que ele me perdoe, porque nunca mais farei isso. Como Deus se agrada, viu? Isso é um verdadeiro arrependimento. Aleluia. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se de repente. Ou seja, para concluirmos, fiquem pasmados, confundidos, de repente. Porque pensavam que Davi ia ser o quê? Fulminado, aniquilado, destruído. Mas Davi disse, e esses inimigos fiquem confundidos, porque o Senhor ouviu a minha oração, Ele ouviu a minha súplica, Ele me perdoará, Ele me erguerá, me levantará, Ele me honrará novamente, e novamente ficarei de pé. A mancha vai ficar, o erro vai ficar. Muitos não querem me perdoar, muitos não me perdoarão, mas o que importa é que o Senhor, aleluia, Ele me perdoou, e Ele me aceitou na presença dEle, e Ele deu novamente o seu Espírito. Fechando essa meditação, Deus ainda é misericordioso para quem se arrepende. Não tenha rodeio não. Aleluia. Ele é misericordioso para quem se arrepende. Ele é perdoador. O que Deus quer é arrependimento. E Jesus já disse isso quando pregar o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É tudo que Deus quer de um pecador, arrependimento. Arrependimento. O que arrepender-se é a metanoia, a mudança de mente. Sair desse mundo, desse sistema corrompido do diabo e vir para o sistema e o governo divino, crendo em Jesus e obedecendo a sua palavra. Aleluia. Enquanto o ser humano não se arrepende, fica difícil Deus tirar o castigo dele mesmo. Fica muito difícil Deus trabalhar no coração de gente que não se converte, não se arrepende, é cabeça dura, é teimoso e vai. Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas no final é caminho de morte. Deus não pode fazer nada, porque o Senhor não quer ninguém a pulso. O arrependimento é voluntário. Você que me assiste que ainda não é convertido, aleluia, se arrependa. Mude de ideia, mude de pensamento, venha aos pés de Cristo. E como Davi, que era crente, vacilou, procurou o Senhor e o Senhor perdoou. Então você que é crente, que vacilou, que errou em alguma área da sua vida, nessa mensagem há uma esperança de Deus. Se você se arrepender, dobrar o joelho, Senhor, e confessar seu pecado, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1,7 diz 1 João, se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então há esperança para um erro, um delito, uma falha grave, que de Davi foi muito grave, um adultério e um homicídio, mas houve o perdão. Quantos estão cometendo pecados gravíssimos, menos da blasfêmia, né? Conforme Mateus 12, não há perdão para quem blasfema do Espírito Santo. Mas se não teve blasfêmia, ainda há chance, ainda há esperança de dobrar o joelho, Senhor, eu confesso que eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, me perdoe.
clame perdão até sentir Deus responder. Davi gemia todo dia, chorava toda noite, fazia os seus lençóis, suas camas estavam banhados de lágrimas, os ossos doloridos, estava com uma doença muito grave, mágoa dentro dele mesmo. Mas foi recorrer ao Senhor. Lembra de Judas? Se Judas não tivesse se matado, o domingo, Jesus ia atrás de Judas como foi atrás de Pedro e atrás de todos os outros que negaram Jesus. Mas Judas foi se matar e perdeu a esperança. Quantos que vão ouvir essa mensagem não recorrem a Cristo, não recorrem ao Senhor para ter esperança da vida eterna, se matam? Daqui para dezembro, quantos não vão cometer o suicídio? Hein? Ah, Deus, aleluia. Deus é aquele, aleluia. Deus é aquele, louvado seja Deus, que nos acolhe. Esse salmo de Davi, com esse título, Deus é aquele que nos acolhe, pois ele acolheu um pecador arrependido. Aqui já é outro tema sobre arrependimento. A pregação de Pedro no dia de Pentecostes, junto com os 120 crentes, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos. Aleluia. Serão apagados os vossos pecados. Então a mensagem do Evangelho tem que se arrepender. Para quem crê, Davi buscou através do arrependimento e obteve o perdão do Altíssimo. Oh Espírito Santo, como fala, aleluia. Oh, aleluia. Muitos estão perdendo a chance. E para terminarmos, a certeza da oração respondida de Davi. Esse texto sagrado, nós vamos aprender que é possível o crente ter a plena certeza da resposta da sua oração. E exatamente no momento em que pede, podemos chegar-nos junto ao trono da graça com a inteira confiança de que Deus pode, de que a confiança em Deus e podemos levar-nos a oração, ter a certeza da vitória. E lembrando que agora na oração tem que ser no nome de Jesus. Se não for o nome de Jesus, meu querido e minha querida, tudo é inútil. A certeza de que as nossas orações são respondidas é fundamentada nas promessas infalíveis da palavra de Deus. João 15:7. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedir será feito. Marcos 11:24. Jesus afirma que tudo que pedimos ao Senhor em oração devemos crer que já recebemos. E ali Jesus disse: se tiver que perdoar, perdoe, senão o Pai não vai perdoar. 1 João 5:14-15. João afirma que a oração feita segundo a vontade do Senhor já tem a resposta. Deus quer? Então descanse. Vai acontecer conforme você orou. Romanos 8:26, Paulo afirma que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Oh glória! João 14, versículo 13 ao 14, é dito que no nome de Jesus é a garantia da resposta às nossas orações, porque Jesus, ele é o herdeiro de tudo. O Senhor ouviu a oração de Salomão, ouviu a oração de Ana, ele respondeu a oração de Jabes em 1 Crônicas 4:10, uma oração bem curtinha, né, que Jabes fez. Isaac orou ao Senhor por a mulher Rebeca, né, e Deus honrou e ouviu a oração dele. Jonas, ele orou no ventre do grande peixe e Deus ouviu Jonas. Lá no fundo do mar, no ventre do peixe, Deus ouviu Jonas. Imagina tu e eu que está aqui. E a palavra de Deus nos dá a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Efésios 3:20. Aleluia. Gabriel, ele disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Digam aleluia. Está lá em Lucas 1:13. Então, Davi, ele orou com certeza de que Deus o perdoou, porque ele confessou e abandonou, e não ia repetir mais a asneira que ele fez, alcançou a misericórdia e a segunda chance. Eu concluo. Quer receber segunda chance? Dobra teu joelho. Confessa diante de Deus os teus pecados. Confessa a frieza que você está tendo diante de Deus. Confessa o que você necessita de Deus. Aleluia. Primeiro é a comunhão com Ele, a presença dEle, o vigor, o renovo. Aleluia. O ânimo, a esperança. Darabacala shuricante, redare, e as demais coisas que você quer que Deus acrescente.
Jesus disse em Mateus 6:25, não se preocupem que comer, beber e vestir. No versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Davi alcançou a benignidade, a misericórdia e não sentiu a ira de Deus sobre ele, a raiva de Deus sobre ele. Deus apaziguou o ódio sobre aquele crime penoso de Davi, porque Davi recorreu ao Senhor. Se a gente fosse mergulhar aqui tantas histórias contrárias de Davi, quem não se arrependeu, Deus abateu, Deus deu tempo. Como Judá teve 40 anos para se arrepender e não se arrependeu, na boca de Jeremias, na boca de Joel, na boca dos outros profetas. E na Babilônia eles sentiram o peso da mão de Deus. 70 anos de cadeia, hein? Dai o revasso contra terignai, aleluia. Arande revasso comuntria, cante o ré, oh glória ao nome de Jesus. Laborigi cante o candaramandarabacia. Deus é grande, Deus é grande. A mão do Senhor, olha, está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? Esse é o conselho que o Senhor já determinou. Quem, pois, o invalidará? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Ouviu o gemido de Davi, ele escuta o gemido de todos aqueles que recorrem a ele, que busca a sua misericórdia, que busca a sua graça. E Deus é bom, que ainda dá tempo para que aqueles que conhecem ao Senhor, sabem quem é Ele, aleluia, em cima do atributo de Deus. Senhor, Tu és assim, Senhor, me ajude, em misericórdia, me aceite novamente, cante o regadagai. Irmãos, muitos estão perdendo a oportunidade. Teramandio, racantio, sergio, furdia, raçui. Quantas covas estão abertas ainda este ano? Quantas mães vão chorar? Ande, revorig, asebederai. Quantos maridos vão ficar viúvos ainda esse ano? Quantas mulheres vão ficar viúvas? Quantos pais vão perder os filhos? Quantos filhos vão ficar órfãos? Porque não recorrem ao Senhor. Estão feridos como Davi, mas não recorrem a Deus. Não pedem misericórdia. Ao contrário, tem ódio de Deus, tem ódio de Jesus, tem ódio do Espírito Santo, tem ódio da igreja. Quantos governos vão cair debaixo de falcatrua, de propina, de cambalacho? Subiu a liderança, matando alguém, usurpando o poder, humilhando alguém, está no poder. Mas Deus já vai entrar com a sua espada e vai arrancar. Aleluia, aleluia. Andrigio sério, ai. Quantos Deus não vai dar mais oportunidade? Para Davi, Davi aproveitou a oportunidade, porque Deus estava indignado. Quantas pessoas Deus não está indignado na terra? Salmo 7 e 11, que é o salmo que a gente vai meditar. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todo dia. Deus está indignado todo dia. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada e já tem preparado armas mortais. Hoje é segunda, dia 13 de novembro. Terça-feira vem aí, vem com resposta dos céus sobre a terra. Tarabacala Shurinai. Outros projetos serão desfeitos. Pois a mão de Deus vai pesando, pesando. Até o homem entender que existe um dominador nos céus e na terra. Kalashuriande Redaia. Existe um dominador. Quem domina é Jesus, não é o diabo, não. O diabo, Jesus está com a coleira no pescoço de Satanás. É Jesus que manda e desmanda a crente. Ele que faz o que bem lhe entende. Aleluia.
Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça a cada dia. Deus abençoe a todos que entraram, compartilha, divulga essa mensagem para que aprendam e venham aos pés de Cristo, se humilhando, implorando o seu favor. Lembre, Davi implorou a misericórdia de Deus. Muita gente é soberba, é arrogante, é prepotente e não se rebaixa para ninguém. Então vai morrer com isso aí. Deus não vai responder nada. Então Davi suplicou a resposta do Altíssimo e alcançou a resposta dele. Aleluia. E Deus o perdoou e Deus deu mais uma chance. E Davi nunca mais repetiu o erro que ele cometeu. Assim é um verdadeiro adorador, é um verdadeiro crente, que faz a presepada, se arrepende, pede perdão, espera o perdão chegar, recebeu, segue em paz, não olha para trás, bate o pé, não leva nem o pó, segue a tua vida, porque foi deletado o erro cometido. Virão as consequências, mas o Senhor vai perdoar. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa iluminação tão poderosa. Que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, Jesus. Aleluia. Que haja perdão, Pai, sobre todos aqueles que se arrependem e busquem como Davi, Senhor, suplicando a tua misericórdia, o teu favor. E que tu livre a tua ira sobre todos aqueles que dobram o joelho e pedem o teu perdão. Cante o forig calachuriande revassui. Ande calabaia na mandore mi canderevevia na aceia cante o fa. Ah, santo redaia, labodô, quinicande, redaio e caio ré. Tu és grande, tu és santo, tu és tremendo, tu és terrível. Ora calabá, shuricanterebederig candaraia, que me camana ceia da subrimia. Oh glória! Sentimos a tua presença, sentimos a tua graça. Ah, santo derrevou, calabou, canderé, candore redaio e eichoré. Labacala shai, tecamantri tereberigio, andi, derrevassia, ergio, camanaiha, eterreva, shi, oh glória, daraborio, de que me comuntria. O Senhor está dando ordem para um demônio sair assim, ó. Saia! Derreva, supri, Eu entendo que é um demônio que está atrapalhando as vitórias chegarem. Saindo uma ordem dos céus. Saia, demônio! Calachuri cante teplaceia ande ergiofa ergue pra. Ah, grandes novidades vêm por aí. Grandes surpresas vêm por aí. Não minto, diz o Senhor. Não esqueço dos meus. Não esqueci de Noé na arca. Não esqueci de Ana. Não esqueci de Sara. Eita! Passaram 25 anos, mas eu cumpri o que eu prometi. Tecalachuricante. Oh glória, caladori, acergue, oforig. Provo quem eu quero. Testo quem eu quero. Ande, Labacheia, calaborig, candaraia. Eita, eu mudo o tempo, eu mudo as horas. Estabeleço reis, eu removo reis, eu abato. Eu exalto, eu firo, eu mesmo saro, eu enriqueço, eu empobreço, eu que fecho e ninguém abre, eu que abro e ninguém fecha, na minha mão está o ouro, está a prata, meu Deus, está a chave da morte, do inferno, Erabakaladaia, Tayakalaxaya andarabácia, vou dar um basta assim, ó, de repente. Oh glória, ande, candiou. Eita Jesus. Ah, Senhor, vá lá na justiça. Glorifica o teu nome nesta causa da habilitação e devolva, Senhor. Não foi roubada, Jesus. Foi paga, santo. Redai achai andi o revi, o dar que o seremiadai.
Alebaio candiberio. Pra suprimir a fá. Andrigi de candereminosi arrevadaia Sérgio. Oh, glória a Deus. Passeia, Senhor, neste ambiente. Faça a mudança. Faça o teu querer. Aleluia, aleluia. Tem misericórdia de nós. Nos cubra com seu sangue, Jesus. Te calabadagachaiandi. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Fica conosco. Dê um sono tranquilo e reparador aos teus filhos e filhas. No nome de Jesus, meu Pai. Oh, glória. Eita, Deus grande. Se Jesus não voltar, se Deus quiser, vamos entrar no Salmo 7. O Salmo 7, olha, é para fazer um bambu gemer, viu? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor. Não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Se Deus quiser e eu viver, voltaremos para entrar no Salmo de número 7. Amém? Fica na paz do Senhor, crente. Compartilha aí essa live em nome de Jesus. Obrigado, um forte abraço. Fica na paz do Senhor. Amém.